Nós dissemos aqui ontem a respeito da pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira, que é o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia, e que mostra a fome atingindo duramente lares em que vivem crianças com menos de 10 anos. Esse levantamento indica que 37,8% dos domicílios onde moram essas crianças, ou seja, com menos de 10 anos, enfrentam insegurança alimentar grave ou moderada. É aquela história. Ou não tem a nutrição suficiente, é uma nutrição muito aquém daquela que é necessária, ou passam fome. Muitas vezes a expressão insegurança alimentar é eufemismo para fome, passar fome. E esse percentual é 7 pontos maior do que a média nacional, que é elevadíssima, né? Nós estamos falando de 30,7% quando considerados todos os domicílios no país. 30,7%. Então já é uma aberração, uma vergonha nacional. Uma tragédia. E no caso dos lares onde vivem crianças com menos de 10 anos, nós temos aí 7 pontos percentuais a mais. 37,8% dos domicílios. Essa pesquisa, esse levantamento, é realizado, assinado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve 6 entidades. A primeira fase da pesquisa, em junho, mostrou que 33 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar grave. Grave, ou seja, fome. Podemos discutir os números? Bom, você pode desconfiar, achar que há exagero, discutir a metodologia. Mas aí você tem de ter uma pesquisa paralela, porque é preciso então apresentar outros números. Ó, tá errado isso aí. Não são 33 milhões. O número é menor. Perfeito, meu amigo. Qual é o número? Ah, eu não sei. Bom, se você não sabe, apresente então argumentos para que desconfiemos dos números apresentados no levantamento. Não basta dizer, não é isso. Ou você tem uma pesquisa paralela séria, bem feita, e com alcance nacional, ou pelo menos argumentos teóricos na área da metodologia científica, algo assim, para mostrar furos na pesquisa. E se houver furos na pesquisa, não significa que o número é menor, pode ser maior. Significa apenas que a pesquisa tem problemas. O fato é, se são 33 milhões, se são 25, se são 35, 37, 23, qualquer desses números é trágico. Trágico. Nós estamos falando em mais, se ficarmos em 23, por exemplo, foi um número menor que eu citei aqui aleatoriamente, teremos mais de 10% da população brasileira, que está ali na casa de 215 milhões, 215 aproximadamente. O censo está sendo feito e mesmo o censo não tem uma precisão inabalável, né? Muita gente não é visitada e tal. Mas você tem projeções. E dependendo também da qualidade da pesquisa. Não adianta fazer em cima da perna porque você não vai trazer informações relevantes e elas são necessárias. Agora, seja o número que for,
23, 25, 27, 33, 37, 35. É um número trágico na população total. E no caso desse novo dado a respeito de lares em que vivem crianças com menos de 10 anos. E aí a conclusão é que 37,8% desses domicílios, onde moram crianças com menos de 10 anos, 37,8% desses lares enfrentam ou um nível de nutrição muitíssimo abaixo do suficiente, do necessário, ou fome, quadro de fome. E o que é a fome? Além, não é que o sujeito está 3 meses sem comer, não, ele está hospitalizado, talvez perca a vida. Mas um dia tem comida, um dia não tem. O dia que tem comida, talvez ele consiga comer uma vez por dia. Outro dia nós vimos uma cena que lembra até uma cena relatada no livro dos Reis, na Bíblia, de uma mulher que só tinha farinha. Tudo que ela tinha para ela e para o filho era farinha. E outro dia nós vimos uma cena muito parecida. O mesmo cenário daquela mulher citada no texto bíblico. Nós vimos o drama de uma criança ligando, em Minas Gerais, ligando para a polícia, por decisão própria, desesperada. Ela ligou para a polícia atendeu, ali no 190 e tal, e a criança pedia socorro porque eles estavam passando fome. E os policiais foram até lá e viram exatamente esse cenário. Só havia farinha. E aí, claro, eles se cotizaram, ajudaram, compraram alimentos. Uma ação maravilhosa desses policiais socorrendo aquela família que teve essa criança com a iniciativa desesperada de procurar ajuda, e ela lembrou de quem? Da polícia. Né? Número conhecido e tal, talvez a polícia ajude, e ligou. E a polícia ajudou. E no caso daquela mulher, da cena bíblica, é um momento em que há uma seca muito forte, prolongada. E no momento da história humana, em que alguns fenômenos naturais provocavam a inviabilidade de você ter alimento, porque você não tinha tecnologias que pudessem desenvolver um cultivar mais resistente à seca, ou, em alguns casos, conseguir água suficiente para uma irrigação. Não havia alternativa, né? Era fome. Hoje, e olha que há países em que o cenário é o mesmo, daquele cenário bíblico. Países em que a seca prolongada é devastadora porque não tem o que comer. E eles ficam dependendo de ajuda internacional e tal. Mas no Brasil, o que nos leva a isso? 37,8% dos domicílios onde estão crianças, onde moram crianças com menos de 10 anos, ou há nutrição insuficiente ou há fome. Fome. E nutrição insuficiente, no caso específico das crianças, os efeitos são prolongados. A criança desnutrida, ela não está, tecnicamente, passando fome.
Ela tem lá todo dia uma coisinha para comer. Mas, se é uma dieta insuficiente, em termos nutricionais, depois de um tempo, isso afeta a capacidade de aprendizado, de assimilação, traz, obviamente, problemas de saúde, problemas sérios. E a criança não tem o que fazer, está lá indefesa, né, à mercê das circunstâncias, dos acontecimentos. E você tem muitas vezes a solução que alcança um grupo importante de crianças, que é a merenda na escola. Os caras aqui já afanaram até merenda, hein? Já afanaram até merenda escolar. E a merenda, muitas vezes, você viu na época das aulas suspensas por causa da Covid, o desespero de pais, né? Porque as crianças, sem a escola, não tinham a alimentação adequada. E muitas vezes não tinham comida. Até porque foi também um momento em que cresceu o desemprego. Muitas vezes a mãe ficou em casa sem poder trabalhar, ela fazia trabalho, digamos, de diarista, ou trabalhava em algum outro serviço, ou comércio. E sem a aula, não havia onde deixar a criança. Ah, põe na creche. Sabem o tamanho da fila para conseguir vaga na creche? E aí houve até essa licença, né, para que convênios com locais particulares, para que essas crianças sejam recepcionadas. Mas é importante saber como é cada um desses estabelecimentos, como é que recebe as crianças e tal. Muitas mães não tinham opção, ficavam em casa. E os efeitos são terríveis, né? Você tem pessoas menos saudáveis, mais propensas a doenças sérias, doenças crônicas. E além disso, o problema no aprendizado, no desenvolvimento da criança. E claro, a fome. Aí já não é nem a insuficiência nutricional. É a fome. Num país naturalmente riquíssimo, onde é que está o problema? A produção garante abastecimento. Não é falta de comida no mercado. Não é falta de comida para o mercado interno. É falta de recurso, de dinheiro para comprar comida. E não é aqui e ali, né? Ah, temos um fenômeno ali na região tal, do Sudeste, ou do Sul, do Centro-Oeste. Não. Estamos falando de dezenas de milhões de domicílios. Estamos falando de 37,8% dos domicílios onde estão essas crianças. E no geral, aí não só das crianças, 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Há também aquele comentário do tipo: não, mas eu vi no relatório que há um preâmbulo com considerações políticas. Ou seja, o sujeito está sugerindo que o relatório foi feito com um viés político. Meu amigo, se o preâmbulo é o problema, não leia o preâmbulo. Fique só nos números. E se você julga que os números não são verdadeiros, tente demonstrar. Ou com uma outra pesquisa, também importante, bem feita, no país todo, com a metodologia correta,
Ou então, sendo inviável apresentar números paralelos que contestem os números apresentados nesse levantamento, então, pelo menos, demonstre erros na metodologia desse levantamento. Agora, dizer que os números estão errados, é preciso demonstrar. Não basta afirmar, não acredito nisso. Tá bom. Quais são os números? Você tem? Não, não tenho. Então, por que estes estão errados? Onde está o erro na pesquisa? Fiar-se no preâmbulo, porque há considerações políticas, não importa. Tudo tem, nesses documentos todos, nos comentários sobre política, sobre economia, sobre organização social, tudo tem conteúdo político, ideias políticas. Então não basta dizer está errado, é preciso demonstrar que está errado. Mas insisto, ainda que os números sejam bem menores, certamente eles são trágicos. Os programas assistenciais, eles são fundamentais. Não resolvem o problema? Claro que não. Mas não adianta ficar com a barrigona cheia, sentado na mesinha, tomando um chopinho, comendo uma batatinha, uma carninha, vendo a banda passar, e dizer, assistencialismo não resolve. Claro que não resolve. Só que antes da solução, que não sabemos se virá, e caso venha, quando, é preciso socorrer. É muito fácil falar, olha, basicamente, isso é óbvio, é claro, é correto. Precisamos de produção de riqueza, desenvolvimento, investimento produtivo, geração de empregos, crescimento da renda, salários melhores, que vão gerar mais consumo significará mais emprego no comércio, mais emprego na indústria, mais gente fornecendo para a indústria e para o comércio. A grande roda econômica gira. Não há dúvida, claro que sim. Mas enquanto isso não ocorre, quem está com fome, passando fome, passando necessidade, e aqui necessidade no sentido exato da palavra, falta aquilo que é necessário, sem o qual não há vida. Se o oxigênio ele é imediatamente, permanentemente necessário, quando muito você fica alguns segundos sem o oxigênio, senão não há vida. O organismo consegue suportar mais tempo do que a falta do oxigênio sem comida, sem água, mas depois de um tempo também é fatal. São necessários à vida. Então não dá para esperar. Não, vamos aqui suportando a fome até que tenhamos investimentos produtivos que vão levar a atividade econômica a demandar mais mão de obra, mais gente será empregada, chegará um momento em que teremos algo próximo do pleno emprego, as empresas vão disputar mão de obra e aí vão oferecer salários mais altos, a renda média nacional cresce, as pessoas consomem mais, todo mundo vende mais, todo mundo emprega mais, os governos estaduais, o governo federal e os municipais vão arrecadar mais. Sim, essa é a solução virtuosa, é o que precisamos. Mas o programa assistencial, ele é fundamental, porque o cara que está passando fome, essas crianças, 37% dos lares onde há crianças
com menos de 10 anos. Esse é o ponto. Menos de 10 anos. Indefesas. Estão nessa situação. Tem de haver o programa assistencial permanente. E mais, hein? Até mesmo a ideia de que é possível alcançar o pleno desenvolvimento e não haver programas assistenciais é uma ideia fajuta. Hoje, em países ricos, desenvolvidos, com problemas sociais resolvidos, cresce cada vez mais a ideia de programas permanentes porque as máquinas estão substituindo as pessoas na linha de produção. Então, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Imagine aqui, onde você tem uma multidão na miséria, uma multidão passando fome, e é preciso socorrê-los. Esse é o contrato social. A sociedade brasileira, inclusive na sua Constituição atual, ela concebeu, por intermédio dos seus representantes, claro que o legislador na época nem foi escolhido para isso, mas, ao fim, ela foi promulgada, uma promulgação legal, está tudo bem. Mas ela concebeu a ideia do socorro aos que precisam. Isso está concebido e consolidado teoricamente na sociedade brasileira. Teoricamente. Agora, há países onde não há alternativa. São países devastados por guerras, guerras religiosas, guerras étnicas, devastados por problemas climáticos crônicos, né? Chuvas devastadoras ou secas prolongadíssimas. O Brasil não. O Brasil tem uma riqueza natural óbvia, né? Óbvia. Basta você dar uma olhadinha no horizonte e você vê riqueza, riqueza. Riqueza natural. Que haja miséria em meio a tanta riqueza natural e que haja fome e que haja criança num número muito grande, com fome, passando fome ou desnutrida, é a expressão clara dessa combinação perversa de incompetência com corrupção, com indiferença. Do Estado, mas não só do Estado. Não só do Estado, mas inclusive de muitos que batem no peito e dizem querer sempre a defesa dos que estão numa situação de precariedade, de fome, de miséria. E, no entanto, só se preocupam com coisinhas. As velhas discussões marcusianas, do Herbert Marcuse, né? As discussões dos iluminados, que não passa de lumpesinato, pequeno burguês, discutindo perfumaria, enquanto muita gente não tem o que comer. Mas o importante é agradar ali a turminha, o círculo, é dizer as coisas certas. Não sabem o que está acontecendo nas periferias, na longura dos sertões brasileiros. E só quero ressaltar aqui, para encerrarmos, que se temos esse problema trágico com milhões de crianças, temos também o problema da situação dos aposentados. Aposentados. O Brasil, numa lista com 44 países, aparece em penúltimo lugar na condição de vida dos aposentados. É uma lista que tem a Noruega em primeiro, melhor condição. O Brasil é uma lista pequena em relação ao número de países do mundo, 44 só. O Brasil em 43º. Não dá pé, né? E mais, hein?
daqui a uma dezena de anos, um pouco mais, um pouco menos, 15, ou 8, ou 18, ou 20, teremos aí 50 milhões de brasileiros, arredondando o número, 50 milhões de pessoas de idade sem previdência, sem aposentadoria, sem nada. A realidade brasileira, isso são anos e anos acumulados, hein? De indiferença, de negligência, de incompetência, de corrupção. Anos e anos, décadas e décadas. Está sendo devastadora nas duas pontas, com os velhos e com as crianças. Danilo.